Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tampar buraco em madeira. No caso, um buraco assim um pouco maior, onde aquelas massinhas simples não resolvem. Vamos lá. Eu tenho essa ripa que é utilizada na lateral de um caminhão. Ela tem uns furos aqui que não conferem aonde os parafusos estão lá. Então eu vou precisar tampar esses buracos e fazer outros furos. E aquelas massinhas que a gente compra, elas não têm resistência suficiente para tampar um buraco desse tamanho. Mais para frente eu vou mostrar para vocês a utilidade delas. Então nós vamos fazer uma massa um pouco mais resistente, utilizando serragem fina com cola. Você adquire a serragem em serraria. Você pode comprar aí por quilo, ou mesmo alguém pode te dar aí um pouco de serragem e utilizar uma cola específica para madeira. Essa cola aqui é uma cola intermediária, mas tem colas bem melhores do que essa. E a gente vai misturar essa cola na serragem. Eu não recomendo que seja outro tipo de cola, tá? Eu vou fazer uma quantidade maior porque eu tenho pelo menos uns 6 furos para tampar naquelas ripas. Então eu vou precisar de bastante massa para tapar aqueles furos. Mas você utiliza aí, você faça a quantidade aí que for necessária aí para o seu trabalho, para o seu projeto. Você tem que mexer bem até ficar bem pastosa. Eu recomendo que no entorno onde você vai tapar o furo, você passe também uma cola, de preferência até dê uma lixada também antes. Depois você só pega essa massa, tá, e pressiona bem. O segredo aqui é você compactar bem essa massa dentro do furo, né, onde você está fazendo o trabalho. Ela tem que ficar bem compactada. Veja bem, o segredo disso aqui ficar bom é a compactação, tá? Se ficar esponjoso ali, não vai ficar bom. Feito isso, você vai levar as peças ao sol e aguardar aí no mínimo umas 24 horas, de um dia para o outro. Depois de conferida se a massa está dura, compactada, você vai utilizar uma lixa de madeira, uma lixa específica para madeira, uma lixa 80. Para tirar o grosso aqui do que ficou, que nós vamos preparar essa peça para receber uma outra massa. Aqui eu consigo observar, pelo tato, que a peça tem bastante resistência e ficou bem dura, bem compactada e lixada, preparada para receber a próxima massa. Que é essa daqui, Existem algumas marcas aí disponibilizadas no mercado e elas também são disponibilizadas em várias cores. E para mim aqui vai ser independente a cor porque eu vou pintar, mas se você for envernizar, aí é legal você utilizar uma cor aí meio parecida com o verniz que você for utilizar, senão, porque o verniz não tampa totalmente a massa, né? O verniz não é igual a tinta. Essa massa ela já vem pronta para uso, porém ela é solúvel em água. Caso você necessite de uma massa um pouco mais pastosa, você pode dissolver ela em água. E lembrando que essa massa ela é uma massa para corrigir pequenas imperfeições, tá? Para você dar aí acabamento. Ela não é uma massa para você tampar buracos enormes aí, buraco de meteoro não, é uma massa para corrigir pequenas imperfeições. Por isso que eu fiz uma massa com serragem e cola para poder tampar o buraco aí que era grande, e agora dou esse acabamento com essa massa, que é uma massa lisa, fina, própria para madeira. Eu gosto de utilizar uma espátula de plástico para isso. O tempo de secagem é mais ou menos 30 minutos, tá? Pelo menos 30 minutos.
após conferida se a peça está seca, né, a massa está seca, porque agora já vai entrar a pintura. Então nós vamos utilizar agora uma lixa para dar acabamento na madeira, juntamente com a massa, para receber a pintura. No caso eu vou utilizar aqui uma lixa 320. É uma massa bem fácil de lixar, ela é bem fina. Se você quiser dar um acabamento um pouco melhor ainda, você pode lixar também com água. Porque, como eu disse, a massa ela é solúvel em água. A peça agora está pronta para receber a pintura. E se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, se inscreva e deixe seu joinha. Desde já eu agradeço. E até o próximo vídeo.